Hoje, vamos agradecer a Clayton Christensen pela disrupção. Foi ele quem primeiro apresentou o termo ao ecossistema dos negócios em um artigo na Harvard Business Review, consolidando logo em seguida, em 1995, no seu livro Dilema do Inovador. Mas o que significa disruptivo? O adjetivo vem da palavra disrupção, que significa interrupção ou perturbação do curso normal de um processo. É algo que rompe ou fratura uma sequência de ações. E foi somente recentemente, no final do século XX, a partir da década de 1990, que este adjetivo passou a representar um conceito. Os norte-americanos e professores Clayton Christensen e Joseph Bauer, em 1995, registraram o termo disruptivo associado a novas tecnologias, num artigo chamado Disruptive Technologies, publicado pela HBR. E nos anos seguintes, Christensen popularizou o termo em livros e palestras ao redor do mundo, amplificando seu conceito para inovação e associando-o a soluções revolucionárias. Veremos, neste e em outros vídeos, alguns pontos interessantes dessa abordagem e conheceremos os muitos pontos frágeis e críticas desse modelo de disrupção em negócios. Portanto, essa disrupção nada mais é do que uma perturbação num mercado associado a algo novo. E Christensen nos apresenta duas maneiras em que os mercados mainstream podem sofrer disrupção. A primeira delas é com um novo mercado e a segunda é com o mercado low-end. Vamos abordar ambos os casos com exemplos. A disrupção de um novo mercado acontece quando você conquista os não consumidores e consegue transformá-los em consumidores. Vamos a um exemplo? O carro. Quando foi introduzido pela primeira vez no mercado, a maioria dos consumidores estavam usando um cavalo, uma carruagem, uma charrete. Muitos não podiam comprar o carro, particularmente por falta de recursos, de dinheiro. Eles simplesmente não podiam pagar por um. Então, era uma vez Ford. E ele veio junto com um processo de fábrica, de linha de produção, com especialização de rotinas de trabalho, e foi capaz de manufaturar carros em massa. Então o preço caiu drasticamente. E o que tínhamos nesse ponto era acesso. Todos aqueles não consumidores que queriam adquirir esse produto por falta de recursos não o faziam, agora poderiam comprar o seu próprio modelo T. E o que isso significa? Significava que havia um mercado totalmente novo. Então Henry Ford, com seu processo de linha de produção em massa, uma tremenda inovação na época, reconfigurou esse mercado para sempre. E isso foi uma ruptura, ou como apregou a Christensen, uma disrupção em um novo mercado. Então, se pensarmos em como isso fica na forma de um gráfico, a disrupção no mercado cria algo totalmente novo. Ele cria produtos totalmente novos a preços também novos, tá? E consumidores igualmente novos. Então, se pensarmos na segunda possibilidade de disrupção em mercados low-end, isso ocorre onde esse gráfico já existe e o mercado mainstream evolui nessa área. De um lado do eixo, nas ordenadas, temos o preço do produto. Do outro lado, no eixo das abscissas, temos o tempo. E o que temos nessa região do gráfico? É o que chamamos de mercado mainstream, com empresas que têm comportamentos e produtos semelhantes e, às vezes, com agentes operando historicamente há várias gerações nesse mercado. Por isso, não é incomum que tenham produtos e serviços parecidos.
No mercado mainstream, os produtos e serviços têm comportamento semelhante, em que o preço tende a aumentar à medida que o tempo caminha, à medida que novas funcionalidades são incorporadas. Vamos examinar o caso dos hotéis e o surgimento do Airbnb. Com os hotéis, tipicamente era assim. Cada vez que o hotel dava a você alguma amenidade, por exemplo, Wi-Fi gratuito, acesso gratuito à academia, ou incluíam outra amenidade, eles precisavam cobrar um pouco a mais. A pergunta é: quem eles ignoraram ao longo do tempo? Quem eles esqueceram? Eles ignoraram todos aqueles que estão abaixo do mainstream, que não são as pessoas que estão insatisfeitas com o produto, aquelas que estão satisfeitas com o produto, mas talvez com um preço um pouco mais baixo, com menos funcionalidades ou menos amenidades. E esse é o mercado low-end, que os players mainstream normalmente não acessam. Portanto, eles não precisam do que Christensen chamaria de inovação incremental, dessas pequenas melhorias de funcionalidades. Esses clientes não estão buscando isso. O que esses clientes desejam nesse modelo é um produto ou serviço bom o suficiente, good enough, como Christensen diz. E foi nesse mercado low-end em que surgiu o case de sucesso da Airbnb, com um produto com preço um pouco mais baixo e ok em termos de funcionalidades. E aí ocorreu a disrupção.